Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, segundo aquele que nos ensina, importa antes, em primeiro lugar, obedecer a Deus e à vontade de Deus. Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aqueles que têm ouvidos e ouvem o que o Espírito diz. Haveremos de prestar conta não para os meros mortais dos cacos espalhados ao chão, mas haveremos de prestar conta para aquele que é juiz de vivos e de mortos, aquele do qual bem-aventurados sois, aqueles cujas transgressões lhes são encobertas, uma multidão de pecados lhes são apagados, e depois de nova criatura não retrocede um novo homem, uma nova mulher, que permanece firme segundo os seus estatutos e mandamentos. Assim como a palavra diz, levanta-se muitos mentirosos, aqueles que queiram nos acusar. A palavra os intitula como acusadores de nossos irmãos, do qual, na verdade, o Senhor conhece a verdadeira intenção do coração, tanto daqueles que acusam falsamente, como aqueles que são acusados injustamente. E o Senhor, a sua palavra afirma expressamente que ele abomina, ele detesta tal comportamento. Aqueles que queiram se passar por justos e estão amantes do prêmio da injustiça, mentirosos, ávidos pelo lucro, assim como aqueles que seguem segundo seus preceitos, investem antes no reino dos céus e têm fome e sede de justiça constantemente, e persevera segundo aquele que é fiel e verdadeiro. A palavra diz que quando Jesus estava no barco e sobreveio uma grande tempestade, na verdade, aqueles que ali estavam, enquanto ele estava a dormir, pegou por um travesseiro, temiam que o barco afundasse. E na verdade eles o chamam e ele repreende a fúria do vento. E eles dizem: quem é este que até os ventos lhes obedece? Assim como outra determinada ocasião, Jesus pede com que eles entrem no barco e continua ali a conversar com o povo e indo a orar, e logo ele veio andando sobre as águas ao encontro deles, e eles temeram, acharam que era um fantasma. E ele disse: não temas, sou eu. Assim, ele é o grande eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aquele que é fiel e verdadeiro. Aqueles, na verdade, que não têm ele como segurança, na verdade, as suas embarcações estão sempre ameaçadas, estão sempre virando, e muitos perecem até mesmo morrendo afogados, porque não tem aquele que poderia o estender a mão. Assim, quando Pedro foi ao seu encontro e veio um vento, e ali ele, temendo, começou a afundar, e na verdade ele disse: homem de pequena fé, porque a fé tem que ser uma constância, e aqueles ainda que depositam a confiança na força de seus cavalos, na força dos seus braços, estão sempre a afundar, estão sempre a desmoronar as suas casas, porque não tem aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele do qual nós depositamos a confiança.
e ele nos ensina também a andar sobre as águas. Aqueles que, na verdade, ainda que as ondas estão rugindo contra aqueles que anunciam a sua verdade, nós estamos sobre as águas e elas não podem nos atingir. Não tememos a reunião daqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, porque o Senhor sempre faz com que seus planos sejam frustrados, faz com que seu barco venha afogar juntamente com aqueles que estão neste barco. Acabam morrendo afogados aqueles que se levantam. Assim, quando ele abriu o mar ali para aqueles que estavam definidos que atravessasse a seco, e quando veio ali aqueles que estavam a perseguir aquele povo, o mar se fechou sobre eles. Por isso nós perseveramos, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que está a frustrar tudo aquilo que o inimigo busca de cilada contra nós, e eles caem nas suas próprias ciladas. Assim nos diz o Senhor: e contemplai ruína e destruição a alguns, e livramento a outros, assim diz o Senhor.